Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal derruba parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados que havia suspendido a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, réu na trama golpista. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, a primeira turma do STF tem unanimidade para que Ramagem continue a responder por 3 dos 5 crimes imputados a ele. A inflação no Brasil se mantém em alta e atinge mais de 5% em abril. O INSS anuncia que vai devolver mais de 292 milhões para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos no mês de abril. A Índia e o Paquistão chegam ao acordo de cessar fogo completo e imediato na escalada de tensão. No quadro de esportes de hoje, a tabela do Brasileirão atualizada. E a Sport TVM transmite El Clásico na Liga de Barcelona contra o Real Madrid. Em meio minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Um dia depois dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul, ao menos 31 cidades contabilizam os prejuízos causados pela instabilidade climática, segundo a Defesa Civil. Uma das que sofreu os maiores danos foi Nonoai, na região norte, por onde, segundo o Corpo de Bombeiros, passou um tornado. Conforme os bombeiros, o vendaval começou por volta das 14h45 de sexta-feira e se estendeu por cerca de 15 minutos. Foi o suficiente para destruir casas, plantações e derrubar árvores. A Climatempo Meteorologia explica que é difícil confirmar-se se de fato foi um tornado que atingiu a cidade, pois seria necessário um registro mostrando a nuvem funil tocando o solo, característica do fenômeno climático. Mas pela destruição, a velocidade das fortes rajadas de vento possa ter variado de 110 km a 150 km por hora. O Corpo de Bombeiros atendeu, além de Nonoai, pedido de ajuda em Gramado dos Loureiros e Erval Grande. Somando as 3 cidades, 250 imóveis sofreram algum tipo de dano e 40 famílias precisaram sair de casa. Além disso, 20 barracões industriais e empresas foram atingidos. Quase 50 quilômetros de redes elétricas tiveram danos. A Índia e o Paquistão concordaram com o cessar-fogo completo e imediato neste sábado. Uma nova reunião vai ocorrer na segunda-feira. Representantes dos 2 países confirmaram a informação que foi divulgada inicialmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O espaço aéreo do território foi reaberto nesta manhã. Trump parabenizou as 2 nações pela decisão. Os 2 países viveram uma escalada de tensão na última semana e protagonizaram os confrontos mais violentos entre 20 anos entre as potências nucleares vizinhas. A tensão explodiu em 22 de abril com um atentado na cidade turística de Pahalgam, na parte da Caxemira administrada pela Índia. 26 pessoas morreram, a maioria hindus. Com o voto da ministra Carmen Lúcia para derrubar parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados sobre a suspensão de toda a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, a primeira turma do Supremo tem unanimidade para que ele continue a responder por 3 dos 5 crimes imputados. Vamos saber de mais informações ao vivo com Caio Teles. Boa noite, Caio. Quais são os próximos passos para este processo? Olá, Vitória, boa noite. Pois é, a ministra Carmen Lúcia, do STF, voltou neste sábado para derrubar
parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados que havia suspendido toda a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Ele faz parte do Partido Liberal do Rio de Janeiro. Ele é réu na trama golpista. Com o voto da ministra, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem unanimidade para que Ramagem continue a responder por 3 dos 5 crimes imputados a ele, que é tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Os ministros da primeira turma do Supremo analisaram uma resolução promulgada pela Câmara que determina o trancamento de todo o processo penal contra Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. A Constituição determina que, em caso de abertura de ação penal contra um deputado por crimes ocorridos após a diplomação, cabe à Câmara dos Deputados decidir se a ação prosseguirá ou se ficará suspensa até o fim do seu mandato. No caso do deputado Ramagem, porém, o STF afirmou que a Casa só poderia analisar o trancamento de parte do processo referente aos crimes cometidos após a diplomação. Em votação na quinta, o plenário da Câmara foi contra a manifestação enviada ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, pela própria primeira turma do STF, chancelada pela maioria absoluta dos deputados, e a resolução da Câmara prévia à suspensão do andamento de toda a ação contra o deputado federal Alexandre Ramagem, abrindo também em uma manobra redacional, uma brecha para que os outros réus fossem beneficiados. Por unanimidade, os ministros decidiram que a interpretação adotada pela Câmara não é válida. Os votos foram unânimes no sentido de que a ação continuará em 3 crimes. Bom, Vitória, essas informações que eu trago, a gente vem acompanhando esse caso do deputado federal Alexandre Ramagem há muito tempo e, claro, qualquer nova atualização você acompanha nos nossos telejornais. Volto com você, Vitória. Boa noite para você e para o João Pedro. Muito obrigada, Caio, pelas suas informações. Um ótimo domingo para você. O INSS anunciou que vai devolver mais de 292 milhões de reais para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos no mês de abril, mesmo depois do bloqueio de sindicatos e associações. O INSS anunciou que vai devolver mais de 292 milhões para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos no mês de abril, mesmo depois do bloqueio de sindicatos e associações. O Instituto também revelou como será o ressarcimento para quem foi prejudicado a partir de março de 2020. Confira aqui neste vídeo como será o cronograma de devolução do dinheiro aos prejudicados pelas fraudes do INSS. Mas antes, deixa aqui o seu like e se inscreve em nosso canal para ficar por dentro de mais notícias. Em abril deste ano, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram uma operação sobre descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Nesta sexta-feira, 9 de maio, o Instituto anunciou a devolução de mais de 292 milhões de reais para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos no mês de abril, mesmo depois do bloqueio de sindicatos e associações, porque a folha já havia sido rodada. De acordo com o INSS, os valores serão devolvidos entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Mas atenção, já para quem teve descontos indevidos nos últimos 5 anos, a partir de março de 2020, o INSS vai começar na próxima terça-feira, 13 de maio, a notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas para que eles reconheçam ou não esse débito. E como vai funcionar? O aviso chegará pelo aplicativo Meu INSS e não haverá notificação por telefone ou mensagem SMS. Ainda de acordo com o INSS, em caso de dúvida, basta ligar para 135. O Instituto ressaltou também que o sistema ficará aberto de forma indefinida, ou seja, não há prazo para contestar os descontos. As associações e sindicatos terão 15 dias úteis para comprovar o vínculo com o segurado ou devolver o dinheiro.
O INSS fará o pagamento automaticamente por meio de folha suplementar. O Instituto não informou a data em que começará a devolver os valores descontados de forma irregular antes de abril. Daqui a pouco, a inflação no Brasil se mantém alta e atinge mais de 5% em abril. E a Sport TVM transmite El Clássico na Liga de Barcelona contra o Real Madrid. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O governo do México processou o Google por mudar o nome do Golfo do México. Em 20 de janeiro, no primeiro dia do seu segundo mandato, Trump assinou um decreto que mudou a denominação do Golfo do México para Golfo da América. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum anunciou nesta sexta-feira que seu governo processou o Google por mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América em sua plataforma de mapas nos Estados Unidos. O Google já está sendo processado, disse Sheinbaum, sem especificar quando e onde o processo foi aberto. O que dizemos é que o Google coloque Golfo da América onde é Golfo da América, que é a parte que corresponde ao território dos Estados Unidos, e coloque Golfo do México na parte territorial que corresponde ao México e a Cuba, acrescentou a presidente. Mas o tema não foi abordado durante as conversas por telefone que teve recentemente com Trump, admitiu a presidente. Em 20 de janeiro, no primeiro dia de seu segundo mandato, Trump assinou um decreto que mudou a denominação do Golfo do México para Golfo da América. Sheinbaum respondeu ironicamente ao decreto de Trump, sugerindo chamar os Estados Unidos de América Mexicana, baseando-se em mapas do século XVII, quando grande parte do território ocidental americano pertencia ao México. Pelo menos 5 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas devido a um deslizamento de terra que afetou a cidade de Sabaneta, perto de Medellín, a segunda maior da Colômbia. O deslizamento ocorreu por conta das fortes chuvas. Ontem, as equipes de resgate seguiam a busca por vítimas. O gabinete do prefeito montou um abrigo para os afetados. A região da Etiópia geralmente é afetada por deslizamentos de terra na estação chuvosa. A inflação interanual no Brasil alcançou 5,53% em abril, um novo aumento que demonstra as dificuldades do governo Lula para conter a alta dos preços, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo IBGE. Dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo IBGE confirmam que a inflação interanual no Brasil alcançou 5,53% em abril. O novo aumento demonstra as dificuldades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter a alta dos preços. O petista tem sofrido uma queda em sua popularidade, em parte devido ao aumento do custo dos alimentos. As medidas tomadas pelo governo para contrabalançar esta alta até agora não conseguiram conter a inflação, que em março foi de 5,48% interanual. Na comparação mês a mês, a inflação recuou levemente. Foi de 0,43% em abril, frente a 0,56% em março. Segundo o IBGE, os preços dos alimentos, das bebidas e dos medicamentos registraram os maiores aumentos, de 0,82%. Para controlar a inflação, o Banco Central aumentou a Selic, a taxa básica de juros, para 14,75%, seu maior nível em quase 2 décadas. Em março, o governo havia anunciado uma série de medidas, como a eliminação dos impostos sobre a importação de produtos, como a carne e o açúcar. No ano passado, o Brasil foi afetado por vários eventos climáticos extremos, como uma seca histórica e cheias, que comprometeram o setor agrícola e impulsionaram o aumento dos preços. Para este ano, a expectativa é que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas atinja um novo recorde de 327,6 milhões de toneladas, o que poderia ajudar a combater a inflação dos alimentos. Especialistas e instituições financeiras consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central prevêem uma inflação de 5,55% ao final de 2025, acima da meta oficial entre 1,5% e 4,5%.
Hora da gente falar de esporte com Juscelino Gonçalves ao vivo. Boa noite, Juscelino. Amanhã a Sport TVM vai transmitir o El Clássico, né? É isso mesmo, João Pedro. Boa noite para você, boa noite para você, a todos que daí do Jornal Mundial ao vivo nesse exato momento. Vamos transmitir sim o jogo El Clássico, um jogo tão aguardado para os torcedores do Barcelona e do Real Madrid. Vamos a partir de 11h05 da manhã, 11h15 começa o jogo. Vai ter transmissão ao vivo de todos os momentos grandes. Esperamos um jogo bem bonito nesse El Clássico na La Liga. E outro ponto, por que vamos transmitir El Clássico? Porque marca uma possível saída de Carlo Ancelotti, a despedida de Carlo Ancelotti no Real Madrid, que está liberado. Por isso vamos transmitir esse jogo tão importante. E além de ser o clássico, o melhor jogo da Espanha, ou se não do mundo, é o clássico entre Barcelona e Real Madrid. Vamos falar de outro caso sério, um caso bem sério mesmo, preocupante, é do jogador boliviano, que semana passada eu tinha dito que ele foi preso, mas um dia após da prisão, que foi numa manhã de terça-feira, foi liberado o jogador boliviano. Ele foi preso logo após o término da partida entre América e Operário do Paraná. Ele foi preso em Ponta Grossa logo após a partida entre América e Operário. Foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. O time do Operário abriu um boletim de ocorrência e foi solto e agora vai responder por liberdade. Mas não pode atuar, Miguelito, o jogador boliviano, não pode atuar essa semana nos jogos do América na Série B. Outro caso, vamos falar de Carlo Ancelotti, que eu tinha dito agora há pouco para a transmissão, pelo motivo é esse. Carlo Ancelotti vai ser uma possível saída. Já está confirmada a saída de Carlo Ancelotti no Real Madrid e estará liberado e já tem um acordo com a CBF, com o Edinaldo Rodrigues, para a vinda à seleção brasileira. A tão aguardada Carlo Ancelotti está bem próximo de fechar contrato com a seleção brasileira. Os requisitos dele é que ele quer liberdade total para a convocação e a pré-convocação, sem intervenção de presidentes e sem intervenções de empresário dos jogadores. Ele quer ter essa liberdade, não quer pressão dos empresários, não quer pressão dos presidentes. Outra coisa é que ele quer levar a comissão técnica que está no Real Madrid para a seleção brasileira. Esse é ao menos o que dá para fazer. É isso. É o que realmente mais possível de acontecer. Outra coisa é que ele quer ter equipamentos que tem no Real Madrid a nível europeu. Aquelas máscaras que testam os jogadores para ver o cardíaco, para ver se estão aptos para o próximo jogo. Essa é um dos equipamentos que ele quer na seleção brasileira em seus treinos. Esses são requisitos. Bom, vamos falar um pouquinho de tabela do Brasileirão. Já estou aqui com ela aberta. Vamos falar aqui. Primeiro lugar, Palmeiras com 16 pontos. Em segundo está o Bragantino com 16 pontos. Em terceiro está o Flamengo com 14 pontos. Em quarto está o Cruzeiro com 13 pontos. Em quinto está o Fluminense com 13 pontos. Em sexto está o Bahia com 12 pontos. Em sétimo está o Ceará Esporte Clube com 11 pontos. Em oitavo está o Corinthians com 10 pontos. Em nono está o Internacional com 9 pontos. E em décimo está o Atlético Mineiro com 9 pontos. Fechando o G10 do Campeonato Brasileiro. Agora vem a segunda parte da tabela. Em 11º está o São Paulo com 9 pontos. Em 12º está o Botafogo com 8 pontos. Em 13º está o Grêmio com 8 pontos. Em 14º está o Vasco da Gama com 7 pontos.
Em 15º está o Juventude com 7 pontos. Em 16º está o Mirassol com 7 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento está em 17º o Fortaleza com 7 pontos. Em 18º está o Sport Clube Vitória com 6 pontos. Em 19º está o Santos com 4 pontos. E para fechar, em 20º está o Sport Recife decepcionante com 2 pontos. Esse foi o quadro de esporte apresentado pela TV Mundial no Jornal Mundial. Me despeço, boa noite para você. Espero você amanhã às 11h05 da manhã. 11h05 da manhã, perdão. 11h05 da manhã estaremos ao vivo no YouTube Esporte TVM. É o canal oficial da rede de comunicação da TV Mundial. Uma boa noite para você, João Pedro. E uma boa noite para você, telespectador. Muito obrigado, Juscelino. Um ótimo domingo para você. Os líderes da França, Alemanha, Reino Unido e Polônia fizeram neste sábado uma visita conjunta inédita para se reunirem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O objetivo foi pedir à Rússia que aceitasse uma trégua. Os líderes da França, Alemanha, Reino Unido e Polônia realizam neste sábado uma visita conjunta e inédita a Kiev para se reunirem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. É a primeira vez que o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e seu colega polonês Donald Tusk viajam juntos à capital da Ucrânia. Os líderes europeus vão expressar o apoio inabalável à Ucrânia e, seguindo os passos dos Estados Unidos, exigirão da Rússia um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias, indicou um comunicado. O momento escolhido para a visita a Kiev chama a atenção. A viagem ocorre um dia após o presidente russo Vladimir Putin receber em Moscou os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e da China Xi Jinping, bem como o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, cujo país é membro da União Europeia. Fotos, livros e muitas lembranças. A passagem de décadas do Papa Leão XIV pelo Peru segue viva nas memórias dos moradores de Trujillo e Chiclayo, onde o pontífice morou antes de ser convidado por Francisco para assumir novas responsabilidades no Vaticano. A eleição do Papa Leão XIV estampou os principais jornais peruanos nesta sexta-feira. Quando ainda era conhecido pelo nome de batismo Robert Prevost, o americano desembarcou no país em 1985, onde trabalhou como missionário por décadas. Na cidade de Trujillo, membros do convento agostiniano de São Tomás de Villanueva, um importante centro da ordem agostiniana peruana, mostraram o quarto onde o agora líder da Igreja Católica viveu por vários anos. Fotos e livros do Santo Padre ainda podem ser encontrados no local. Mais ao norte, em Chiclayo, onde veio a se tornar bispo da diocese local, uma missa foi celebrada nesta sexta-feira na Catedral de Santa Maria. A comunidade local segue em festa pela escolha de Leão XIV como novo pontífice, após anos convivendo com os moradores. Foi quando morava nesta cidade que Prevost obteve sua cidadania peruana, em 2015. Ele deixou o Peru em 2023, quando foi convidado por seu antecessor Francisco para assumir novas responsabilidades no Vaticano, onde se juntou à Cúria Romana. Aconteceu hoje em Fortaleza um encontro de carros antigos gratuito. O evento acontece todo segundo sábado de cada mês no Museu do Automóvel do Ceará. Veja na reportagem de Elisiane Victória. Oi, gente, eu sou a Elisa, a sua repórter. Hoje eu estou aqui no Museu do Automóvel para fazer a cobertura da exposição de carros antigos, que funciona todo segundo sábado de cada mês. Sem mais nenhuma delonga, vem conferir comigo. O evento ocorre sempre às 16 horas da tarde e é totalmente gratuito. Além da exposição de carros antigos, tem food truck no local. O Museu do Automóvel é um museu de automóveis localizado na cidade de Fortaleza, Ceará. Foi fundado em 3 de julho de 1981. E aqui você pode encontrar vários modelos de vários anos diferentes. O museu é mantido pelo Veteran Car Clube do Ceará e é filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos. E um dos modelos mais icônicos da história foi o Ford Tudor. O modelo Ford Tudor é um clássico, sendo lançado em 1927. E olha só esse modelo icônico de 1933.
Estamos aqui com um dos diretores da exposição do museu, Daniel César. Daniel, como foi esse projeto? Nós temos o museu, já tem 52 anos que a gente tem o museu, né? E agora, nos últimos anos, a gente está com a diretoria renovada, a gente está fazendo todo segundo sábado do mês, a gente faz essa exposição e aberta ao público. Nesse dia o museu fica aberto ao público, com todos os carros de todas as marcas. O carro com mais de 30 anos já está bem-vindo para ser exposto. Alexandre, qual carro chamou mais a sua atenção? Foi uma caminhonete F1000, roxa, né, com os detalhes dela, pintura maravilhosa, certo? Ela está com um pouquinho de tecnologia hoje em dia, mas ela conseguiu unir tanto o passado com a tecnologia, e eu gostei muito dela. Além de exposição de carros, tem exposição de miniaturas, objetos antigos ou de coleção. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que acompanham a TV Mundial. Saiba que ser mãe é um ato de amor e vocês são muito guerreiras. Aproveitem muito o dia de vocês. E também reforço meu desejo de Feliz Dia das Mães. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um feliz domingo. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor, e o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.